Olá pessoal, vamos com mais um vídeo. Como eu fiz no vídeo anterior um paralelo sobre a obra do James Joyce, Finnegans Wake, eu fiz um paralelo com o conto A Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. E hoje, neste vídeo, eu quero fazer um outro paralelo com Finnegans Wake e a música Construção, de Chico Buarque. Tá? Eu vou dividir nesse vídeo quatro subtítulos, né? Vou colocar dessa forma. Então, o primeiro subtítulo eu chamo de Os Quatro Ciclos Históricos. Então, assim, ao elaborar a sua obra máxima, Finnegans Wake, durante 17 anos, o James Joyce ele arquitetou não apenas o livro das coisas infinitas, mas um oráculo e sua cosmogênese, cujos pilares são sustentados pelo eterno retorno, no dizer do Joyce, né, um river run, o rio corrente, né, na tradução aí do Donald Schuller. E por que não um river heron, né, um rio recorrente, né, também ficaria interessante. Mas vamos lá. Esse rio é o mesmo rio de Heráclito, né? É o rio do João Batista, é o Ganges, é o Nilo, é o rio Amazonas, são todos os rios a desaguar no imaginário humano, né? No oceano cósmico dos sonhos. Lembrando que Finnegans Wake é uma obra dos sonhos, né? do lado oculto do nosso inconsciente. Então, nessa obra, Finnegans Wake, o Joyce ele se apoiou na doutrina do filósofo italiano Giambattista Vico, de que a história da humanidade passa por quatro fases. A primeira fase é a teocrática, a segunda é a aristocrática, depois tem a democrática e, por final, a caótica. Encontramos essa mesma ideia na mitologia grega. Então existe a Idade de Ouro, depois a Idade de Prata, a Idade de Bronze e por último a Idade de Ferro. E temos também a sua versão hindu, né, que são os quatro yugas, né? A Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e a Kali Yuga. Né? Então vejam que são quatro ciclos históricos, podemos colocar dessa forma, e sempre numa decadência, né? Então o primeiro ciclo, a primeira fase é sempre a mais evoluída, vamos dizer assim, a mais plena, e a última já é a ruína. Né? Então podemos dizer que nós estamos vivenciando a última fase de cada ciclo doutrinal. A caótica, a Idade de Ferro e a Kali Yuga, que é também chamado de Idade do Vício. Ou seja, é a demolição das velhas estruturas econômicas, políticas, sociais, culturais e assim por diante, para retornar ao primeiro ciclo. Né? Isso porque essas estruturas já foram carcomidas pelo tempo, foram contaminadas pela ferrugem e pela praga da linguagem, e por isso se encontram em decadência. Então, parece-me que nessa obra o Joyce ele conseguiu lograr a morfologia do destino humano. O título Finnegans Wake partiu da canção popular irlandesa que conta a história do pedreiro Tim Finnegan, que se embriaga, acaba caindo de uma escada e morre. No seu velório, os amigos respingam um pouco de uísque sobre ele e de repente ele acaba despertando de imediato, né? Ele ressuscita. E o Tim Finnegan acaba se juntando aos seus amigos e aos familiares em uma dança frenética, né? Celebrando a nova vida ressuscitada. Então Joyce ele reinterpreta essa canção folclórica, né? E estende a queda de Tim Finnegan representando a queda do homem Adão. Né? É a queda que se reverbera em muitas quedas, como na história de Humpty Dumpty, né? O Homem-Ovo, que é um personagem infantil que aparece em várias obras literárias, como em Alice através do Espelho, né, do Lewis Carroll, e que cai de cima do muro, né? O Humpty Dumpty ele cai de um muro e
ele morre, ele se quebra. Então esse muro eu chamo de o muro do livre-arbítrio. Tá? Então, desde a queda da Torre de Babel, com a fragmentação da linguagem, até as quedas modernas, seja do Muro de Berlim, representando a fragmentação das fronteiras na agenda da União das Nações, até a queda das Torres Gêmeas, que até então tem fragmentado a noção de guerra mundial global em atos terroristas, né? Do terrorismo biológico ao terrorismo virtual. Então a humanidade, como todo o resto da criação, continua em seu processo de queda. Em Construção, a música do Chico Buarque, né, do álbum Construção, de 1971, a história fala também de um pedreiro que, bêbado, caiu e tornou a cair. Na letra de Chico, apesar de parecer uma única queda com versões diferentes, podemos considerar 3 quedas, considerando até mesmo que essa queda pode se repetir ad infinitum. Né? Claro, é preciso lembrar que na letra de Construção, o Chico ele trata do tema apenas na esfera social, né? Do trabalhador que sai de casa e se sacrifica para erguer edifícios, né? Erguer os edifícios dos ricos e poderosos. Né? Pelo menos a maioria das interpretações tem esse viés exclusivamente social, mas o próprio Chico já negou essas interpretações. Então a sua única preocupação estava na forma, em construir uma narrativa, um texto no formato de blocos, como se construísse um edifício. Né? Então, aqui nós vamos deixar essa questão social de lado, né? Vamos subir uma oitava acima e tratar dessa queda na esfera da linguagem e da metafísica, para que assim possamos fazer esse paralelo com o Joyce e sua obra Finnegans Wake. Então, a segunda parte eu chamo de a queda e a reconstrução da linguagem. Né? Vamos lá. Houve uma queda, né, a queda de um bêbado, pedreiro porque este constrói, edifica como os pedreiros da Torre de Babel, tentando tomar ou retornar aos céus, à origem, mas foram interrompidos pelo castigo da multiplicação das línguas. Né? Multiplicação esta que pode ser vista como uma virilização ou civirilização, né? Ascensão do masculino através do símbolo fálico da torre, ou civiralização ou viralização, que é a contaminação, a desvirtualização da língua original e da própria raça humana. Então nós tratamos aqui da queda de Lúcifer, da queda da humanidade e do próprio universo, ou seja, planetas, constelações, galáxias, jardins, borboletas, golfinhos, enfim, tudo foi corrompido em uma escala descendente. Então, assim, é óbvio que o projeto de um Criador onipotente, onipresente, onisciente é bem mais complexo que a mera razão humana, né? Que a razão humana pode alcançar. No 6º verso de Construção, Chico Buarque escreveu, abre aspas, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico. Fecha aspas. As 4 paredes são as 4 fases da história humana, né? As 4 idades e os 4 yugas, como acabei de falar aí logo no início, né? Então são essas fases que o pedreiro arquetípico, né, o suposto pedreiro maçônico, imitando o grande arquiteto do universo, ergueu e continua erguendo à medida que suas estruturas vão sendo carcomidas pelo tempo e pelo egoísmo do próprio homem. A 4ª parede, que é a fase histórica, né, a idade ou o yuga, é representada pelo arcano do tarô chamado a Torre ou Casa de Deus, e pela história e mito da Torre de Babel. Então, essa 4ª fase, que é a fase na qual estamos vivendo, é a fase do vício, não é? É a Idade de Ferro,
enfim, é o último ciclo, né? A última fase para fechar o ciclo. E o tijolo, num desenho mágico, é a ilusão do mundo, sua fugacidade diante da morte, do fim de tudo que existe. São com tijolos mágicos, ilusórios, que construímos e reconstruímos a nossa história. Ilusórios porque a própria materialidade não é tão material assim, né? Do que é feito o átomo, senão de movimento em torno de um núcleo minúsculo, né? E ilusório principalmente porque o mundo material é perecível, ele não resiste ao tempo, né? Então tudo que é matéria tem um tempo pré-determinado, tem uma vida útil. Nossos sentidos é que fazem da nossa percepção da realidade algo ilusório, ou, pelo menos, como num jogo de espelhos. E se nós somos prisioneiros da nossa própria mente, então encontramos a Matrix derradeira, né? O estado de embriaguez em um nível mais sutil equivale a um entorpecimento dos sentidos para aliviar a dor da culpa, né? Aquele sentimento antigo e inconsciente que se revela na crise existencial e que nada mais é do que a crise espiritual, mitológica, originada da queda do homem para um mundo de corrupção material que acaba aprisionando a humanidade nesse ciclo de morte e renascimento, tá? Em uma roda de ilusão e sofrimento, né? O chamado Sansara, aí, as tradições filosóficas da Índia, do Oriente. Este mesmo estado de embriaguez equivale, em um nível mais denso, à dormência atual, né, do ser humano, né, devido principalmente à nossa automatização da vida, né, à nossa virtualização da própria vida, já que não se trata mais de um ser conectado à própria existência, né, em seu sentido mais amplo. Mas somos apenas uma peça nesse intrincado mecanismo, né, do sistema que se acelerou com o advento da industrialização e que hoje segue o mesmo fluxo líquido, né, liquidez, segundo aí o Zygmunt Bauman, através das redes virtuais de comunicação e do comércio do absurdo, né, segundo aí o Jean Baudrillard. Então, assim, nós crescemos em tecnologias, avançamos nas ciências, porém, à medida que nos afundamos, né, em nosso próprio egoísmo, nós nos afastamos mais e mais dos valores universais, humanos e espirituais. As formas de comunicação evoluíram com a modernidade, porém, tornaram-se superficiais porque nos tornamos mais superficiais na mesma proporção. Podemos considerar que o pedreiro de Chico Buarque é o mesmo pedreiro do Tim Finnegan, né? do Joyce, do James Joyce. Então é o mesmo pedreiro, tá? São todos os homens vivendo cada ciclo, cada fase, cada idade humana, erguendo e reerguendo cada parede histórica, né? E pelas suas próprias mãos não fica e não ficará pedra sobre pedra. Então, seguimos com os versos. Abre aspas. Seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Fecha aspas. Então, nesses versos, encontramos o sofrimento e o cansaço do pedreiro, que também foi príncipe, foi rei, vassalo, poeta, enfim. Ele também dançou e gargalhou como se houvesse música, assim como o pedreiro Tim Finnegan, que ressuscitou em seu velório e começou a dançar e a cantar junto com os convivas. Ainda que a letra do Chico Buarque, né, dê a entender que a história do pedreiro não vá além da queda e da sua morte, ainda assim existem as outras versões que aparecem, né, que acaba demonstrando que faz parte de um mesmo ciclo. Então, em um mundo de ilusão, nos é dado o direito de dançar e gargalhar.
E se somos enganados pelos nossos sentidos, mesmo não havendo música, é como se houvesse. Então a história ela reaparece na segunda e terceira estrofe como versões inseridas cada vez mais na embriaguez da vida. O pedreiro continuou erguendo as quatro paredes, não importando se eram sólidas, industriais, cartesianas, mágicas, que seriam utópicas ou ilusórias, ou então flácidas, frouxas ou líquidas. Ele continuou se embriagando para aliviar a culpa da própria queda, ou para se misturar junto às massas de manobra do sistema, o que o Joyce chamou de Agenbit of Wit, algo como remordimento da consciência, na tradução do Donald Schuller. Então é a mesma culpa de Adão, a mesma culpa de toda a humanidade. A culpa ainda não transformada em responsabilidade. É o mesmo remordimento de consciência. Bom, a terceira parte é do falatório à castração da liberdade. Então, em construção, Chico Buarque ele usa a terceira pessoa. Então temos os três primeiros narradores, os narradores da história. Cada narrador tem a sua própria versão que, toda vez que é transmitida para os outros ouvintes, ela é remodelada, reinventada, de forma cada vez mais inexata, também ao infinito. Então tudo viraliza, tudo se fragmenta e se transforma. Os três primeiros narradores conhecem o pedreiro e sabem que amou daquela vez como se fosse a última, o último, como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse a última, a única, como se fosse lógico. E cada filho seu como se fosse o único, o pródigo. O terceiro narrador não fala dos filhos. No entanto, todos sabem da vida do pedreiro. Não existe mais privacidade. A invasão de privacidade começa pela linguagem, pelo falatório. Hoje também nos impuseram aí as chamadas as câmeras de segurança. Tem aí o rastreamento através das plataformas da internet, e aí sim, logo será a vez do chip de rastreamento, do olho que tudo vê, e por aí vai. Lembrando aí 1984, do George Orwell. Voltando, então, assim, tudo pela segurança da sociedade, a ideia é a mesma, mas a segurança ou mesmo a liberdade levadas ao extremo, elas se tornam castração. Então, tanto em Finnegan's Wake como em Construção, há o comentário, a mensagem transmitida, depois vem a fofoca que termina em maledicência, depois o julgamento e a condenação pela culpa da queda, pela culpa da morte e por atrapalhar, atravancar, desmoralizar a obra, o que está sendo feito ou que já foi edificado. O tráfego é o fluxo da vida, o público, tudo o que já foi criado. E o sábado é o último dia da criação. A Diadorim aqui. Vai lá, Diadorim. Então, o último dia da criação nada mais é que a finalização de todas as metas, de todos os objetivos humanos. É o ciclo completo. Abre aspas. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, o público, o sábado. Fecha aspas. Então, em Finnegan's Wake, o pedreiro Tim Finnegan morre e renasce como HCE, que é a abreviação para Here Comes Everybody. Então ele é o taverneiro, é o seu novo avatar, é o corpo material, a nova experiência de reencarnação. Podemos colocar dessa forma. Então é a culpa, a culpa ela está por toda parte e dentro do personagem que representa o homem comum, o indivíduo comum, e também o homem arquetípico, e representa o coletivo.
e revela que todos nós temos posse e ciúmes dessa culpa. É o nosso bichinho de estimação que vive dentro de nós, é um interminável remordimento, né, da nossa autopiedade. O falatório em Finnegan's Wake tem início em Phoenix Park, né, o Parque da Fênix, que é um parque famoso lá em Dublin, né, é onde passa essa cena do Finnegan's Wake. Então, o Parque da Fênix, né, que é essa ave mitológica que renasce das cinzas. Então, muito bem colocado aqui pelo Joyce, né? É bem interessante esse símbolo da Fênix aqui, né, do renascimento. Então esse parque, ele representa, o Phoenix Park, ele representa o Éden intocável, né, é o paraíso terrestre. O motivo do falatório é porque 3 soldados bêbados, paralelo com os 3 narradores de A Construção, né, do Chico Buarque, esses 3 soldados bêbados, eles testemunharam uma cena indecorosa envolvendo o taverneiro, HCE, que também é um homem público, é um homem de família. Mas os próprios soldados não sabem ao certo o que viram na verdade, né? Se foi o taverneiro espiando 2 garotas no Parque da Fênix, se despindo diante delas, ou se houve uma relação incestuosa, uma vez que alguém disse que uma dessas garotas era a própria filha do taverneiro, a outra seria sua esposa. Já não importa, pois a essa altura a notícia propagada pelos 3 soldados bêbados, né, os narradores, já se viralizou e tomou conta do mundo, né? Notícia sempre imprecisa e em constante mutação. Daí a nossa imprensa também, de modo geral, com seu terrorismo midiático, com seu novo modus operandi, né, a coisa do comércio do absurdo, a propaganda no lugar da verdade, né? Isso não é de hoje. Então, tanto os 3 narradores de construção como os 3 soldados bêbados podem ser representados pelos 3 Ws, né? Ou seja, www, World Wide Web, né? A grande teia que nos liberta e nos aprisiona, né? No centro da trama está a grande aranha. Mas quem é a grande aranha, né, que tece essa teia, né? Uma das possíveis respostas é a linguagem, né? A linguagem em seu estágio mais líquido, né? Ela é apenas uma de suas faces. Então, o que faz o mundo ser o que é, estar como está, é a corrupção da linguagem através da maledicência, da tagarelice e da sua multiplicidade de desinformação. Então a culpa, o desespero e a ambição materialista e ideológica pelo poder geraram essa corrupção. Isso aconteceu porque a linguagem oral, escrita, ela se multiplicou em decadência, né? Ela veio decaindo também, fazendo parte de todo o processo da queda do homem. A diversidade das línguas é o resultado da doença da queda, doença do homem moderno, né? Também representada pelo 16º arcano do tarô, que dividiu a humanidade, né? Nos separou, né? Primeiro da nossa origem, depois de nós mesmos. Então a humanidade ela foi dividida, separada em 2 fases. Primeiro da sua origem e depois entre ela mesma, entre os homens, né? Os homens deixaram de se compreender. Na 4ª e última parte, que eu chamo de Felix Culpa, né, é um termo aí também do Donald Schuller, né, que fez a tradução do Finnegan's Wake. Bom, se Joyce foi um destruidor ou um reconstrutor da linguagem através da moderna literatura, tendo em vida uma luta titânica, talvez até na tentativa de fundir todas as línguas em uma única, ou que tenha sido um mero enigma, uma piada, né? Consta que em Finnegan's Wake há, segundo os estudiosos da obra, consta que em Finnegan's Wake existem 65 línguas diferentes,
além das recriações, das criações e recriações do próprio James Joyce, o poeta pedreiro. Agora, se Chico Buarque é ou já foi leitor de James Joyce, isso é certo, tá? Eu não sei dizer se ele chegou a ler Finnegan's Wake, né? Em 1962, inclusive, quase 10 anos antes do lançamento do álbum Construção, foi publicada uma antologia com alguns fragmentos do Finnegan's Wake, na tradução dos irmãos Campos, né? Mas eu não sei se ele chegou a conhecer isso, se ele teve contato com essa obra ou com essa tradução. Também desconheço se o Chico tenha lido Ulisses, por exemplo, que é um livro muito conhecido, mas pouco lido, né? Agora, no álbum Para Todos, de 1993, há uma pista de leitura e influência, né, do James Joyce, né, nessa música do Chico Buarque, né? A música é A Foto da Capa. E o primeiro verso dessa música tem essa referência clara, explícita, né, ao primeiro romance do James Joyce, né, O Retrato do Artista Quando Jovem, né? Bom, enfim, nós nos debatemos em nossa luta vã com a palavra, né, que os ingênuos, senão os tolos, chamam de brincar com as palavras, isso sem levar em conta, né, que é a palavra que brinca conosco como um rato, né, como um gato que brinca com um rato, ou como um gato que brinca com um inseto antes de devorá-lo, né? E hoje, a multiplicação das línguas, né, a sua decadência, é somente mais um dos sintomas do vírus da linguagem que se apossou do virtual. Então agora a linguagem já se apossou do virtual. Isso é como se fosse uma prova da sua condição de vírus, né? Lembrando que William Burroughs, né, o escritor William Burroughs, né, um dos beatniks, ele já comentava que a linguagem ela é um vírus, né? Bom, o que nos resta então, além da tagarelice, né? O que é que nos resta? Além de toda essa tagarelice, de todo esse falatório, né? Que se resume, né, em uma época como a nossa, em uma época egoísta, né? Supondo aí que nós vivemos a Kali Yuga, né? A idade, o período do vício, né? Então nós morremos e renascemos e tornamos a morrer pela boca, né? Como aquela ideia do peixe que morre pela boca. Então nós morremos pela palavra que mata, confunde, divide, a palavra que acalenta, conforta, ao mesmo tempo maldizendo o outro e a própria vida, né? Como já alertou o próprio Arthur Rimbaud, né, na sua obra Uma Temporada no Inferno, Uma Estadia no Inferno, dependendo da tradução, né? Ele diz, abre aspas, escravos, não amaldiçoemos a vida, fecha aspas. Isso para que a maldição da nossa boca e pelo veneno da nossa língua não venha a se replicar infinitamente. Mas no final das contas, né, se aprendemos com os nossos erros, né, ainda poderemos viver a nossa felix culpa, a nossa culpa mais feliz que dá ainda para se tolerar, né? Então, construir e reconstruir, ainda que bêbados, tropeçando na própria palavra, para seguir aí o fluxo do rio da vida, né, para viver aí um mundo de ilusão sem se apegar às ilusões do mundo, né? Porque afinal de contas, quem está morto, quem está dormindo, ainda não aprendeu a nadar e continuará se afundando e se afogando nas águas ilusórias criadas pelo verbo decaído, né? Já os despertos terão a chance de nadar sem o perigo de se afogar nesse rio misterioso, né? Esse rio corrente, ou como Joyce mesmo diria, né? Esse rio recorrente, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Comentem aí o vídeo, né, sobre esse tema, sobre a obra Finnegan's Wake,
quem conhece a obra, quem ainda não conhece, mas gostaria de conhecer, quer conhecer, ou esse paralelo mesmo, né, da música, a construção do Chico Buarque com Finnegan's Wake. Deixem o comentário aí de vocês então, deixem o like se vocês gostaram, compartilhem, né, para dar relevância também ao canal. Mais uma vez, obrigado e vamos para o próximo vídeo.